Bom dia a todos. Inicialmente eu quero parabenizar a Comissão de Ensino do Hospital pela iniciativa, agradecer pelo convite para falar sobre um tema que me apaixona, que é a fibrilação atrial, dando ênfase especialmente à questão do tratamento invasivo, que é o que nós vamos abordar hoje aqui. O Carlos abordou o tratamento farmacológico e eu vou falar um pouco sobre tratamento invasivo. Eu me sinto bastante à vontade para falar sobre esse tema, porque, como é do conhecimento de vocês, a Beneficência Portuguesa de São Paulo foi uma escola pioneira na ablação por catéter em nosso país. Nós iniciamos essa experiência em 1988, junto com o mundo. E, especialmente na fibrilação atrial, nossa primeira ablação percutânea foi feita em 1999, cerca de 1 ano e meio após a primeira ablação percutânea ter sido feita para tratamento da fibrilação atrial em Bordeaux, na França. Então, a gente teve o privilégio, né, arcou com um certo custo com isso, que o pioneirismo sempre tem gera seus traumas, mas isso permitiu que a gente, na verdade, desenvolvesse uma experiência bastante razoável e andando junto com o mundo, que eu acho muito importante, né? Falando sobre abordagem terapêutica invasiva da fibrilação atrial. A terapêutica invasiva da fibrilação atrial, ela pode atuar tanto na prevenção do tromboembolismo, como no controle de frequência cardíaca, como no controle do ritmo cardíaco. Hoje, o uso de dispositivos de oclusão do apêndice atrial esquerdo é uma realidade por via percutânea, que vem sendo desenvolvido experiência, eu vou falar rapidamente sobre isso. E a ablação percutânea é uma outra realidade também que vem sendo praticada cada vez mais frequentemente e a gama de indicações tem aumentado. Eu não vou enfocar o bloqueio AV induzido por ablação, que é uma outra forma de tratamento não farmacológico da fibrilação atrial, uma forma de desconectar os átrios dos ventrículos dos casos resistentes ao tratamento conservado, no tratamento ablativo convencional ou ao controle medicamentoso, e a ablação cirúrgica, que é reservada para situações de oportunidade cirúrgica. A gente pode discutir um pouquinho sobre isso na discussão que se segue, porque o tempo é curto, eu prefiro me ater àquilo que vem sendo praticado e vem sendo desenvolvido com mais ênfase. A oclusão do apêndice atrial esquerdo é uma realidade, a gente sabe que o apêndice atrial esquerdo é uma estrutura importante como causa de acidentes tromboembólicos, isso é conhecido de longa data. Desde 1950, os cirurgiões ressecam o apêndice ou excluem o apêndice quando realizam a cirurgia cardíaca, em decorrência da constatação em loco de trombos no interior do apêndice, ou da constatação também em peças anatômicas de cadáveres, né, de indivíduos que morreram em decorrência de acidente vascular encefálico, a presença desses trombos no apêndice atrial esquerdo. Ninguém sabe ao certo porque o apêndice está presente aí, qual é a função do apêndice atrial esquerdo na fisiologia cardíaca. Se sabe que ele é uma fonte de problemas, porque é uma estrutura anexa ao coração, que tem uma má dinâmica de contração e é uma estrutura trabeculada. E, em decorrência de ser uma estrutura trabeculada, ela corresponde a um sítio, né, que predispõe à ativação de fatores de coagulação e, consequentemente, a formação de trombos. E esses trombos, se eles se formam, se desprendem com os efeitos catastróficos que são bem conhecidos de vocês. Então, hoje, está havendo uma tendência a se buscar, até algum tempo atrás, a oclusão do apêndice, a ressecção ou oclusão era um privilégio apenas da cirurgia cardíaca. E hoje a gente já tem o desenvolvimento de próteses endocárdicas e epicárdicas. Eu não vou enfocar as epicárdicas, que são menos utilizadas ainda, né? Mas por via percutânea, visando ocluir o apêndice e proteger esses pacientes de alto risco para acidente embólico que não toleram anticoagulantes, com o intuito de evitar esses acidentes tromboembólicos. Nós temos 3 modelos de próteses que foram empregadas e testadas na prática clínica. A Amplatzer, que é comercializada pela Sanjudo, disponível no nosso meio. A Ótima, que deve estar disponível agora em dezembro, que é comercializada pela Boston Company. E a Plato, que é um modelo que não está disponível na prática clínica. Mas essas 3 próteses foram desenvolvidas e têm sido utilizadas na prática clínica. Em alguns foram utilizadas, testadas e demonstrando resultados bastante positivos. Essas próteses elas são introduzidas por via venosa, com punção de veia femoral, punção transeptal, o acesso ao átrio esquerdo é feito por punção transeptal, e elas são liberadas no apêndice atrial esquerdo, ocluindo o apêndice atrial esquerdo. E isso faz com que, na verdade, evite a formação de trombos, ou por mais que, na verdade, o apêndice ele trombosa, mas evita o desprendimento desses trombos para o átrio esquerdo. E espera-se, na verdade, isso de fato acontece, uma epitelização dessas próteses e, consequentemente,
evita-se com isso o acidente tromboembólico. Esse é um diapositivo onde está demonstrado o implante de uma prótese de Amplatzer, em que vocês observam no incidência oblíqua anterior direita, um procedimento feito com apoio angiográfico, com ecocardiograma transesofágico, que se delimita o apêndice, delimita-se o colo, do apêndice, e libera-se essa prótese no interior do apêndice. Essa prótese, após liberada, ela provoca a oclusão e, consequentemente, restringe todo o sangue para dentro desse apêndice posteriormente, esse apêndice ele trombosa, mas essa liberação de trombos não ocorre a partir dessa oclusão. Os resultados de alguns estudos demonstraram efeitos muito positivos, ou seja, a factibilidade do procedimento foi demonstrada, com a taxa de sucesso variando de 88% a 96%, e com a taxa de complicações que não é desprezível. Vocês notem que a taxa de complicações no estudo PROTECT, que vou falar um pouquinho sobre ele, chegou a 10%. Mas a gente tem que considerar, na verdade, que esses estudos foram estudos pioneiros e a curva de aprendizado está incorporada dentro desses resultados. Então, espera-se, na verdade, hoje, a partir dos registros que estão sendo feitos, uma taxa de complicações da ordem aí de 5% a 6%. O estudo, na verdade, de peso que validou a prótese, essas próteses como eficazes e seguras no tratamento da fibrilação atrial, foi o estudo PROTECT-EF, que foi publicado no Lancet em 2009. Isso foi um estudo prospectivo, foi randomizado, em pacientes com risco elevado para acidente tromboembólico, que não toleravam anticoagulantes, que foram submetidos ao implante da prótese modelo Ottman, né? Essa prótese foi comparada ao uso da varfarina, que na época era a terapia padrão para a prevenção de acidente tromboembólico, numa relação de randomização de 2:1, ou seja, para cada 2 pacientes usando varfarina, para cada um paciente recebendo varfarina, 2 recebiam a prótese. A hipótese era de não inferioridade do tratamento em comparação à varfarina. E o ponto final primário era uma composição de acidente vascular cerebral, mortalidade total e embolia sistêmica. Foram 707 pacientes recrutados, 463 pacientes tiveram o apêndice ocluído pela prótese de Ottman e 244 receberam varfarina. Eles tiveram uma taxa de complicação em torno de 10% e um sucesso global de 88%. Embolização do dispositivo, que era uma preocupação, na verdade aconteceu numa taxa relativamente baixa, em torno de 0,6%. E os resultados desse estudo foram muito interessantes. Esse foi um estudo de muito impacto, que validou de uma maneira consistente, né, a oclusão do apêndice por via percutânea como uma estratégia interessante para esses pacientes de alto risco, porque demonstrou que no endpoint composto, a superioridade se fez presente da prótese. Na verdade, não houve significância estatística, mas se observam que a curva do endpoint composto foi bastante semelhante ao do uso de varfarina. E no que diz respeito à ocorrência de acidentes vasculares cerebrais ou de mortalidade total também, não se demonstrou inferioridade, na verdade, da prótese em comparação à varfarina, havendo até uma tendência, na verdade, à superioridade em relação aos resultados. De tal modo que é onde nós estamos hoje em relação a essa questão das próteses. Existem alguns outros estudos correndo, um grande registro está sendo feito em relação a essas oclusões, e de tal modo que hoje a oclusão percutânea ela está indicada naqueles pacientes de alto risco para acidente tromboembólico, em que a terapia anticoagulante, seja com o uso de varfarina, ou com os novos fármacos, seja os inibidores de trombina, os inibidores de fator 10A, esteja contraindicada ou por intolerância ou por algum outro tipo de problema. Nessas situações, esses pacientes podem ser considerados para a oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo. Saindo da prevenção de acidente tromboembólico por forma invasiva, eu vou enfocar o controle do ritmo cardíaco por forma invasiva, enfocando a ablação percutânea, que hoje é uma realidade. As drogas antiarrítmicas correspondem ao tratamento padrão para a fibrilação atrial. Entretanto, a gente sabe que as drogas antiarrítmicas falham nisso. Esses são dados do estudo AFIRME, que foi um estudo grande que comparou controle do ritmo versus controle de frequência, é um estudo bem conhecido de vocês, em que fica muito evidente que a amiodarona, quando comparada às drogas de classe 1, seja a flecainida ou propafenona, ou seja, a própria droga de classe 3, sotalol, é a droga superior no controle do ritmo cardíaco. Então, a gente sabe que é o melhor fármaco para controle do ritmo.
a despeito dos seus efeitos colaterais. Mas vocês percebem, nessas curvas de sobrevida, livre de fibrilação atrial, que por volta de 2 anos após a utilização do fármaco, cerca de 50% dos pacientes têm recorrência da fibrilação atrial. Então, fica muito claro que o tratamento farmacológico, ele não é um tratamento bom para a fibrilação atrial, dado os efeitos colaterais e dado, fundamentalmente, a baixa eficácia no seu emprego. De tal modo que a gente pode concluir, deixar isso muito categoricamente colocado para vocês, é que os maus resultados com o tratamento farmacológico é que levaram às buscas alternativas de não farmacológicas no tratamento da fibrilação atrial. Então, se fosse bom, se o tratamento farmacológico fosse realmente eficaz, não se teria buscado novas formas não farmacológicas para esse controle. Mas fica a pergunta, né, esses novos tratamentos, especialmente a ablação percutânea, é superior ao fármaco? São as perguntas hoje que estão presentes, que estão sendo avaliadas por vários estudos que aconteceram e estão por vir. A fibrilação atrial é um problema, na verdade, porque o substrato arritmogênico da fibrilação atrial é a musculatura atrial como um todo. É diferente de um feixe anômalo na síndrome de Wolff-Parkinson-White, que uma vez ablacionado, o indivíduo está curado. Na fibrilação atrial, a totalidade da massa muscular atrial é o substrato arritmogênico. Então, você tem ectopias que normalmente nascem nas veias pulmonares. Essas ectopias interagem com o miocárdio atrial doente, seja por uma doença esclerodegenerativa, ou seja por um acometimento secundário, uma cardiopatia de base, e você tem a fibrilação atrial. Então, é muito difícil atuar no substrato arritmogênico da fibrilação atrial, porque o substrato é difuso, é heterogêneo e corresponde à massa miocárdica atrial como um todo. Entretanto, hoje nós sabemos disso, que a fibrilação atrial é trigada por um gatilho. Normalmente existem extrasístoles que desencadeiam a fibrilação atrial. Esse é um eletrocardiograma que eu costumo apresentar, em que isso fica muito evidente. Vocês notem um paciente em ritmo sinusal, conduzido, um ritmo sinusal, e com um bigeminismo atrial. Notem que o segmento ST está deformado por uma onda P ectópica bloqueada. Aparentemente, essa onda P ectópica nasce de um único ponto. Notem como as ondas P ectópicas são bem parecidas umas com as outras. Isso é um gatilho, é uma fagulha, na verdade, que desencadeia um incêndio. Notem que nos últimos complexos, esse gatilho desencadeia a fibrilação atrial. Aí fica a questão, se nós temos tanta dificuldade de atuar no miocárdio atrial, por que não isolar esse gatilho que desencadeia a fibrilação atrial? Porque nós não podemos evitar o incêndio tratando a fagulha, eliminando essa fagulha. E isso é que inspirou, na verdade, a Escola de Bordeaux, a que nós devemos muito do Dr. Michel Heidegger, que na década de 90, em 1997, mais precisamente, tentando reproduzir as linhas de Cox por catéter, invadiu acidentalmente as veias pulmonares e ele observou que, em mais de 90% dos casos, a fibrilação atrial é trigada por focos ectópicos que nascem nas veias pulmonares. Essa foi a grande revolução no tratamento ablativo da fibrilação atrial. E, de fato, o que é que nós fazemos quando nós ablacionamos a fibrilação atrial? Nós procuramos promover um isolamento veno-atrial. Essa é uma representação, uma ressonância magnética do átrio esquerdo, em que as veias pulmonares estão sendo compiladas, e aqui está uma representação esquemática de uma ectopia atrial, que nasce da veia pulmonar, interage com o músculo atrial e desencadeia a fibrilação atrial. O Dr. Michel Heidegger idealizou o chamado isolamento circunferencial das veias pulmonares, que consiste simplesmente numa ablação circular ostial, confinando essas ectopias dentro das veias pulmonares para que não haja mais essa interação maligna e, consequentemente, o desencadeamento da fibrilação atrial. E o que nós fazemos hoje é basicamente isso. Notem esse eletrocardiograma. Esse seria um paciente nosso, um juiz de futebol profissional, portador de uma fibrilação atrial paroxística. Vocês observem esse eletrocardiograma, é um eletrocardiograma em ritmo sinusal. Aparentemente, esse paciente está com um ritmo tranquilo, um ritmo sinusal tranquilo. Quando nós fazemos uma angiografia rotacional das veias pulmonares, inserimos uma sonda circular na veia pulmonar superior direita, como é o caso aqui, nós observamos que, apesar do ritmo sinusal tranquilo, a veia está intranquila. Nós chamamos isso de uma veia culpada. Notem que existe uma atividade dupla oriunda da veia pulmonar superior direita, um pequeno potencial que sucede à onda P, que corresponde, na verdade, a uma extrasístole venosa que não está conduzindo para o miocárdio atrial. Em algumas situações, essa extrasístole venosa consegue ultrapassar a barreira venoatrial e desencadeia uma rajada
de taquicardia atrial ou de fibrilação não sustentada. Quando nós administramos a adenosina, que é um fármaco que reduz a refratariedade do músculo atrial e exacerba a atividade ectópica venosa, o que é que acontece? Instala-se a fibrilação atrial na sua forma sustentada. O que é que nós fazemos ou fizemos nesse caso? Simplesmente uma ablação ostial, circunferencial, circular, ao redor da veia culpada. E esse paciente hoje está com 4 anos e pouco de seguimento, sem fibrilação atrial e sem drogas antiarrítmicas. Então, o benefício do procedimento, numa circunstância como essa, é inequívoco. Esse é um outro exemplo em que nós tivemos que proceder ao isolamento das 4 veias pulmonares, porque as 4 veias supostamente eram culpadas. E notem que, interessante, esse paciente, após o isolamento circunferencial das veias, se encontra em ritmo sinusal. Entretanto, uma sonda que é introduzida na veia pulmonar superior esquerda demonstra que a veia está fibrilando, ou seja, a veia está em fibrilação e, entretanto, os átrios estão em ritmo sinusal. Esse é o benefício numa circunstância como essa, também é inequívoco. Os resultados da ablação por fibrilação atrial foram comparados em vários estudos e demonstraram, na verdade, esses estudos demonstraram a superioridade da ablação quando comparada aos fármacos antiarrítmicos. As complicações ainda são um problema com os quais nós temos que lidar, né? A taxa de complicações nas intervenções percutâneas para tratamento da fibrilação atrial se situa em torno de 4%. Nós não estamos conseguindo baixar isso, e uma das complicações mais temidas é a chamada fístula átrio-esofágica, em decorrência da relação muito estreita do esôfago com o átrio esquerdo, né? E não raramente, as lesões que são proporcionadas, instaladas dentro do átrio esquerdo, implicam em lesão da mucosa esofágica. Vários estudos estão sendo feitos no sentido de minimizar essa complicação que é catastrófica, visto que, uma vez formada uma fístula, a chance de uma embolização gasosa é muito alta, com a taxa de mortalidade que chega a 85%. Hoje, em que pé se encontra a indicação de ablação na fibrilação atrial? Essas são diretrizes de 2009, na nossa sociedade, que, na verdade, foram uma, digamos assim, uma reprodução das das diretrizes da sociedade norte-americana. A ablação, de acordo com as nossas diretrizes de 2009, ela é considerada naqueles pacientes que têm cardiopatia mínima ou ausente, em que o tratamento com propafenona ou sotalol falhou. Aqui, a ablação é uma opção terapêutica a ser considerada, ou nos indivíduos hipertensos, em que a amiodarona falhou, ou a propafenona falhou, se existe ou não sobrecarga ventricular esquerda, ou na doença arterial coronariana, quando o sotalol falhou, ou quando a amiodarona falhou na insuficiência cardíaca. Vocês percebam que, pelas nossas diretrizes, a ablação é quase um caminho final. Entretanto, estudos agora, esses são estudos recentes que eu estou trazendo para vocês, que ainda não estão publicados, são resultados do estudo MANTRA, que foi apresentado nas sessões do American Heart Association, do Congresso da American Heart Association do ano passado, na Flórida, em novembro, e que ainda não foi publicado, estão em vias de publicação no New England, está para sair agora nesse próximo mês. O estudo MANTRA, que é um estudo que avaliou a ablação como primeira estratégia de tratamento. Então, eles randomizaram 294 pacientes, que foram acompanhados por um tempo médio de 24 meses, e foi demonstrado de uma maneira bem enfática que a ablação ela foi superior ao tratamento farmacológico como primeira linha de tratamento. A grande diferencial desse estudo é que randomizou-se para ablação ou droga antiarrítmica pacientes que antes não tinham feito uso de droga antiarrítmica. E mais recentemente, agora no congresso da Heart Rhythm Society, que aconteceu esse ano, saiu o resultado do estudo RAFT-2 também, um estudo que foi capitaneado pelo Dr. Carlos Morillo, do Canadá, que também considerou, envolveu essa mesma linha de pacientes com fibrilação atrial, que eram virgens de tratamento medicamentoso, que foram aleatoriamente distribuídos para ablação ou droga antiarrítmica. E onde ficou de uma maneira muito clara demonstrado que a superioridade da ablação contra as drogas antiarrítmicas como primeira linha de tratamento. De tal modo que isso provocou uma mudança nas novas diretrizes que o Carlos apresentou agora, recentemente, da Sociedade Europeia, um update que foi publicado recentemente, mostrando que a ablação hoje já pode ser considerada, a partir do resultado desses 2 estudos, como primeira linha de tratamento, mudando aquele paradigma estabelecido pela diretriz de 2009 nossa, né, e 2006 norte-americana, em que a ablação era uma opção
secundária de tratamento. Então, nota que no indivíduo que tem hoje doença mínima cardíaca, com fibrilação paroxística sintomática, a ablação pode ser considerada como uma primeira linha de tratamento antes de se tentar o tratamento antiarrítmico. Nós já temos evidências para permitir isso. Na fibrilação atrial persistente, não. Na fibrilação atrial persistente, nós encaminhamos para a ablação apenas os indivíduos que são resistentes às drogas. A gente pode falar um pouquinho sobre isso na discussão, as razões pelas quais isso acontece. E no indivíduo que tem uma doença cardíaca estabelecida, sem insuficiência cardíaca ou com insuficiência cardíaca, a ablação ela é colocada naquelas situações em que existe resistência ao tratamento antiarrítmico. Então, isso não mudou muito. A grande mudança advém da consideração da ablação como primeira linha de tratamento nos casos resistentes à droga antiarrítmica. De tal modo que a grande modificação nessa nova diretriz estabelecida por esse update é que o alvo é que a fibrilação, a ablação pode ser considerada como uma opção de primeira linha, com a classe 2A, com um nível de evidência B. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês e estou à disposição para a discussão. Bom, eu não me apresentei, eu sou cirurgião cardiovascular e numa mesa de clínica fica até um pouco difícil de se compor, mas não estou aqui para contestar, mas apenas para participar e compartilhar de todas essas tendências percutâneas e clínicas que nos são apresentadas. Não gostaria de tomar a palavra, mas sim deixar a plateia à vontade para que haja discussões. O doutor Nedi já solicitou, doutor Fernando. Cumprimentar os dois palestrantes, acho que foram apresentações que fizeram uma revisão muito boa sobre os dois temas. E eu queria perguntar para você, Tarcísio, um doente com fibrilação isolada, é claro, persistente, você estuda o mecanismo ou você faz ablação nas 4 veias pulmonares? É uma curiosidade técnica. A fibrilação atrial persistente, quando ela tem menos de 1 ano de duração, essa nova classificação da fibrilação atrial que estabelece a long-standing atrial fibrillation, aquela com mais de 1 ano, ela veio bem a calhar porque a gente sabe que os mecanismos de manutenção da fibrilação após 1 ano são diferentes daquelas com menos de 1 ano. Ou seja, os gatilhos pulmonares eles têm uma presença mais consistente e forte naquela fibrilação atrial com menos de 1 ano. Então, a gente tem uma tendência na fibrilação atrial com menos de 1 ano de fazer simplesmente o isolamento das veias pulmonares e ver o que acontece. Se existe recorrência, a reintervenção fazendo linhas atriais mais agressivas. Na fibrilação atrial com mais de 1 ano de duração, qualquer procedimento de ablação deve envolver também o isolamento de veias, porque as veias, apesar de perderem importância, mas continuam sendo importantes como gatilhamento, mas a técnica sistematicamente tem que envolver construção de linhas adicionais, linha de teto, linha mitropulmonar, ou mesmo ablação de áreas de atividade complexa, que é uma coisa que vem se buscando hoje. Mas o que a gente percebe é que existe uma tendência cada vez mais forte de se ser mais conservador na indicação da ablação na fibrilação persistente, porque os resultados não têm sido tão bons como na fibrilação atrial paroxística ou na fibrilação atrial de mais curta duração, persistente, né? O Noedir já cumprimentou os dois apresentadores, eu também estou de acordo, foram excelentes apresentações. Só lembrar primeiro um fato histórico, você já chamou a atenção da sua parte. Aqui na Beneficência Portuguesa, em 1965, 66, 40, 50 anos atrás, o doutor Antônio Hermílio de Moraes conseguiu para nós um aparelho de cardioversão, o chamado um desfibrilador de corrente contínua, mas sincronizado. Então, era o chamado cardioverta. E aqui nós fizemos as primeiras séries de reversão de fibrilação atrial. Isso foi apresentado no Congresso Sul-Americano de Cardiologia em 66 ou 67, aqui em São Paulo. Então, esta é uma contribuição do hospital. Isso, a conversão de fibrilação atrial aconteceu aqui pela primeira vez. Vale a pena lembrar que você está insistindo nesse ponto, que nas persistentes, nas permanentes, nas fibrilações de longa duração, os resultados não são tão bons. Mas, na ablação cirúrgica, também são bons.
Então, eu lembro que a primeira série de cardioversão com a operação de Cox 3 modificada, feita lá no INCOR, que eu iniciei com o Dr. Carlos Abreu e depois resultou na tese dele, nós trabalhamos com o pior doente para conversão permanente, que é o grande ato esquerdo, presença de valvulopatia, que eram todos reumáticos, reumático, que é a etiologia pior para conversão. Isso foi feito numa série pequena, com doação da caneta, porque nós não tínhamos o recurso para fazer. Isso resultou na tese que mostrou, ao fim do primeiro ano, quase 80, 70 e poucos % de conversão ao ritmo sinusal no eletro e na contração atrial. Quer dizer, todos esses casos foram acompanhados. Você se lembra que depois nós trabalhamos na sua tese também num problema paralelo, né? Quer dizer, não só o eletro voltando ao ritmo sinusal, mas com contração atrial demonstrada pela ecocardiografia. Isso foi tão interessante que os editores do Circulation convidaram para que esse artigo fosse apresentado. Nós publicamos no Circulation depois por convite, que é uma coisa rara. Entendeu? Então, esse é um ponto importante. Agora, hoje, como nós nos encontramos na cirurgia? Quer dizer, para fazer a ablação cirúrgica que a gente faz, e que eu acho que é muito interessante, precisa ser feito, porque é simples, não agrega nada ao tempo cirúrgico e traz um excelente benefício. Só que o SUS não paga o cardioversor. Eu não sei se ele paga a ablação, mas não paga na cirurgia o preço de uma caneta que custa quase nada. Então, veja que nós ficamos amarrados, só podemos fazer ablação em doente particular ou que tem convênio, quando esta é a ablação realmente eficiente. Eu não faço mais a indicação, como nós fizemos no passado, de fazer ablação cirúrgica com operação de Cox no doente que só estava fazendo isso, porque é um procedimento muito grande que vocês hoje conseguem. Mas nos casos complexos são onde nós podemos agir com grande eficiência. E nós estamos de braços amarrados porque o SUS não paga. Eles não entendem. Muitos também não pagam. Então, nós não entendemos bem isso. E a cirurgia, como sempre, é deixada de lado. A sua apresentação foi muito boa, mas pouquíssimas referências à eficiência da cirurgia. Quer dizer, o Dr. Cox mostrou isso há muito tempo. Quer dizer, em paciente com fibrilação isolada, a cirurgia dá 100% de resultados, que também é um caso melhor. Agora, nos combinados, a doença valvular e outras cardiopatias, ainda a eficiência é muito boa. Não, doutor Sérgio, assim, a ênfase à cirurgia, na verdade, eu não dei até por uma questão de tempo, porque é um tempo muito curto para a gente fazer uma explanação sobre isso. E, assim, a cirurgia, na verdade, ao meu ver, deu a grande contribuição para o boom do desenvolvimento da eletrofisiologia clínica. A primeira cirurgia para tratamento de fibrilação atrial foi feita em 1980, aquela cirurgia de bandagem do ato, separação do ato esquerdo do ato direito, quando se entendeu a importância do ato esquerdo na gênese da fibrilação atrial. Em 1981, tem um cirurgião norte-americano, Williams, que fez a isolamento atrial, isolou o ato esquerdo do ato direito, e ele demonstrou que os pacientes estavam em fibrilação com ritmo estável, demonstrando que o ato esquerdo fibrilava, mas o ato direito estava em ritmo sinusal. Isso é uma das maiores contribuições para a compreensão da fibrilação atrial dada pela escola cirúrgica. Depois, com a cirurgia de Cox, mais uma contribuição, e o nascimento da ablação percutânea adveio da tentativa de reproduzir as linhas de Cox por catéter, na verdade. Então, a eletrofisiologia clínica sempre andou de mãos dadas com a cirurgia cardíaca, né? Isso é algo que é algo indubitável. A questão dos isolamentos ou ressecções do apêndice atrial esquerdo, idem, né? Isso para mim, de uma maneira muito clara, a minha tese de doutoramento foi em cima disso também. Eu acho cruel abrir um tórax de um paciente reumático, de um valvar e que tem fibrilação atrial e não fazer o isolamento hoje por questões econômicas, porque é um tratamento extremamente eficaz, né? E por razões econômicas. Agora, é importante, assim, a ablação, ao meu ver, é uma ablação cirúrgica, algo que deve fazer parte da cirurgia cardíaca no indivíduo de alto risco para fibrilação atrial. Isso é algo que eu defendo desde a época da nossa tese, do nosso projeto na Universidade de São Paulo. Bom, sendo redundante e em complementar tanto as apresentações como a condução do Dr. Vicente, fala-se em fibrilação atrial, AVC e todas as mesas, se trata a fibrilação atrial. Os mecanismos deflagradores da hipertensão, da fibrilação atrial, muito se deve à hipertensão arterial.
Então, todas as vezes que os ritmologistas estiverem falando de fibrilação atrial, tem que falar um pouco mais sobre o tratamento de doenças que levam a isso. Hipopotassemia, porque se trata a cafeína, o álcool e a hipertensão. Olha, eu vi umas 100 apresentações, umas 2 eu vi referências da hipertensão, do tratamento associado. Fica uma orientação. A minha pergunta clínica é em relação ao manejo da varfarina. A varfarina é um excelente medicamento, está na praça há muitas décadas, só que nós não conseguimos eficiência terapêutica. E o mais interessante é que a prática clínica mostra uma coisa, e nos estudos randomizados, onde você tem uma eficiência de tratamento, mostrou exatamente a mesma coisa, uma ineficiência de se conseguir um INR adequado. Então, a minha pergunta, que é desafiadora, é em relação ao que poderá ou poderia ser feito em relação a se obter níveis melhores. Porque a nossa realidade vai ser a mesma. Os medicamentos novos serão caros e os pobres não vão poder usar e o SUS não vai disponibilizar. E em relação àquele gancho da caneta, como mudando de água para alguma outra coisa, hoje nós estamos tendo ectiplase depois de uma luta para o tratamento do infarto agudo. Se o Colégio de Cardiologia e de Ritmologia fizer um documento adequado, junto com a sociedade, e conversar com o ministro, que é nosso colega, poderia, inclusive, conseguir a caneta, que é baratíssima. Talvez valesse mais a pena mostrar para eles que uma caneta aplicada é um paciente dependente de fisioterapia para o resto da vida. Eu acho que, doutor Fernando, o senhor tem razão, a questão da anticoagulação, eu acabei ocultando um slide que, na verdade, no estudo RELY, boa parte dos pacientes, eles realmente não estavam com aquele TTR adequado, né? Então, o Brasil estava em torno de 54%, tá? E sendo que o ideal é no mínimo 65%. Por outro lado, a gente olha que também tem muitos países que conseguiram um TTR muito adequado. Eu acho que assim, na prática clínica, o que eu percebo, geralmente, é a aderência do paciente e a maneira como isso é feito. Às vezes, com uma monitorização mais contínua, o paciente com retornos mais precoces, porque, na verdade, a maneira como a gente faz isso na prática clínica não é a ideal, né? Porque a gente, às vezes, faz o pedido de INR, muitas vezes chega no consultório, tem muito de INR para você responder, você não tem chance, às vezes, de estar ligando e conversando com todos os pacientes. Então, eu acredito que uma monitorização mais contínua, uma educação continuada do paciente seria uma ideia para a gente poder estar atingindo níveis mais adequados para esse paciente. Ter um protocolo, inclusive, institucional para isso, né? Então, como que a gente vai fazer com os anticoagulantes no perioperatório, no pós-operatório, como que eu vou dar alta para esse paciente, seria uma alternativa que eu vejo. Mas o comentário é que, na realidade, não foi só a fibrilação atrial, no tratamento ablativo, que a cirurgia contribuiu. Tudo, absolutamente tudo o que nós fazemos em termos de ablação por catéter iniciou com a cirurgia, nós aprendemos com a cirurgia. Mas parece que a cirurgia, quando a gente começa a resolver os problemas, relaxa e deixa para lá. E isso não é só no Brasil. Isso não é só no Brasil. O doutor Sérgio falou do aspecto de que o SUS não paga, também não paga ablação por catéter de fibrilação atrial. Mas no mundo inteiro, a cirurgia, eu realmente não entendo o porquê que diminuiu o entusiasmo e mesmo o interesse por esses procedimentos. A ablação por catéter de fibrilação atrial, nós ainda não conseguimos reproduzir, como o senhor mesmo disse, nós não conseguimos reproduzir os resultados da cirurgia de Cox-May. Na realidade, tem quase 100% de sucesso, a gente chega a 70%, 80% de sucesso com a ablação por catéter. Mas, na realidade, houve um desinteresse da cirurgia, não obstante avanços que houveram. As canetas de radiofrequência, que tornaram bem mais simples a cirurgia, que não era de corte e sutura como era antigamente. Agora, o que a gente observa é que, mesmo nos casos em que se tem procedimentos para ser realizados, cirurgia de revascularização do miocárdio,
os cirurgiões não se entusiasmam em fazer esse procedimento. Tem dificuldade em fazer, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Tanto que hoje nem se fala mesmo em ablação cirúrgica. E eu queria saber o porquê, porque o senhor acabou de dizer, doutor Sérgio, que não aumenta significativamente o tempo cirúrgico. Talvez porque, como já tem que fazer aquele procedimento, o cirurgião tem que acabar rápido. Eu queria a opinião dos senhores, inclusive da mesa também, no caso do presidente, em relação a isso. A resposta é fácil. Não diminuiu o interesse. O que existe na prática, isso no mundo inteiro, é que o cirurgião é deixado de lado. Nós falamos muito hoje no time, e as decisões hoje realmente precisam ser decididas em conjunto, porque há interesses do clínico, há interesses do cirurgião, interesses que eu digo desde do paciente, mas sobre a ótica do cirurgião, do clínico ou do clínico intervencionista. Mas esse time é muito badalado, muito falado, mas pouco executado. Quer dizer, nós recebemos o que sobra. Quer dizer, o doente não nos procura, o doente procura o clínico. Ele é que está na frente. Então, ele é que precisa dialogar com o cirurgião das oportunidades ou não. O que a gente percebe todo dia é isso. Endocardite, fibrilação atrial, dissecção de aorta, quer dizer, N doenças que o tempo é importante, mesmo na doença coronária, então, sobretudo, quer dizer, por que esperar tanto tempo? Não, espera-se até vencer aquela fase inicial, quer dizer, perde-se muitas vezes a oportunidade de uma ação melhor, porque o cirurgião não foi ouvido. Quer dizer, ele só é ouvido quando as coisas se complicam, aí vamos chamar o cirurgião para ver o que pode ser feito. E a gente pode fazer muito pouco, às vezes, porque se perdeu a oportunidade. Não é? Agora, não deixou de haver, não. Para a fibrilação atrial, há muitos anos, a minha rotina é fazer a ablação toda vez que existe uma fibrilação e que a cirurgia está sendo indicada por outra razão. Eu vou operar uma revascularização, uma válvula, se nós temos autorização para fazer, nós fazemos sempre, porque o resultado é muito bom. E é surpreendente como é bom. Eu vou contar um caso só, nós estamos falando da beneficência. Então, aqui nesse hospital eu operei uma vez um senhor italiano, mas residente no Peru, que tinha uma valvulopatia reumática. Então, troquei a válvula com um modelo, Duramata, depois não sei o quê. 3 vezes eu operei esse senhor em 30 anos, em 20 anos e poucos. Cada 10 anos ele vinha para retrocar a prótese. E ele era um fibrilador. Na última operação, eu troquei as 2 válvulas, porque ele já tinha evoluído também para a estenose aórtica, e aí fiz a ablação, estavam aparecendo aqui. E ele saiu em ritmo baixo, mas com fibrilação, como a gente sabe. Só que 3 meses depois, como é habitual, lá no Peru, ele buba, risco sinusal. O cardiologista disse, como esse homem fibrila há mais de 25 anos? Ele ficou em sinusal. E mais tarde, ele faz uma endocardite da prótese, depois de uma complicação de uma cirurgia biliar, e chega aqui de madrugada chocado, em ritmo sinusal, com uma endocardite brutal da prótese, de uma das próteses. Nós operamos esse senhor à noite, no dia que chegou, no dia seguinte cedo ele estava na UTI em ritmo sinusal. Numa 4ª operação, uma fibrilação que era de pelo menos 25 anos. Então, a cirurgia é muito eficiente e deve ser feita sempre que possível. Desde que o clínico não atrapalhe, que às vezes fala, não, isso aí não. Vai fazer essas coisas? Então, como é que você vai fazer? Bom, eu queria parabenizar as apresentações, mas dentro de uma abordagem clínica, a gente tem que ser realista no que se apresenta no dia a dia. O que a gente tem no dia a dia, muitas vezes, é o fibrilador atrial crônico, que a gente não sabe o tempo da fibrilação atrial. E os resultados para a fibrilação atrial aguda da ablação, eles são realmente excelentes, principalmente para pacientes que não têm cardiopatia. Agora, num raciocínio clínico, a gente precisa ter aquele doente de consultório que está em fibrilação atrial e que a gente vai ter que decidir o tratamento, o controle de ritmo, ablação, mas na grande maioria das vezes se instala o quê? O tratamento clínico para controle do ritmo ou tentativa de reversão e a anticoagulação. E deixar bem claro que o que a gente tem ainda hoje na anticoagulação da fibrilação atrial, separando os valvulares, ainda é a varfarina, apesar de todas as dificuldades que a gente tem do controle do INR. Essas novas drogas que estão entrando no mercado, elas têm que ser encaradas como opção terapêutica, elas não têm ainda a prova de longo prazo no controle do tromboembolismo. Então, para as pessoas que estão começando e o clínico de consultório, o que a gente tem no dia a dia é o fibrilador atrial crônico e que a gente vai ainda usar a varfarina.
O que eu queria perguntar para o doutor Carlos, como clínico, é, na abordagem clínica desses doentes de consultório, de ambulatório, que estão em fibrilação atrial, qual é a sua opção terapêutica inicial dessa abordagem e se você já está mudando em todos a varfarina para esses novos antitrombínicos? Inicialmente, o senhor está coberto de razão, a primeira opção que nós temos, eventualmente, é a varfarina, até por questão de custo, né? Mas naqueles pacientes em que eu tenho uma fibrilação atrial não reumática e que eu não tenho nenhuma contraindicação para a utilização dos novos anticoagulantes, eu tenho iniciado os novos anticoagulantes, né? Como a gente sabe, já tem baseado naqueles estudos da varfarina que eu falei, a gente se baseou, o grande peso da varfarina é o tempo em que a gente tem de utilização dela. Mas os estudos iniciais em que nos efetivaram a utilização dela não eram estudos de grande peso, né? E hoje, esses estudos com os novos anticoagulantes, ao meu ver, são estudos muito bem desenhados e com uma grande quantidade de pacientes. Então, assim, para esses pacientes que há uma possibilidade, eu tenho, sim, iniciado em todos os pacientes. Eu queria, sem repisar o que já foi discutido, o Sérgio também já falou, os cirurgiões querem fazer ablação em todos os doentes que têm indicação, para coronária e para válvula, principalmente. O que aconteceu foi isso. Num primeiro momento, o Sérgio conduziu a tese do Carlos Abreu. Aqui também foi feita uma doação para uma ou duas equipes. Aqui a gente fez séries de ablação com doação da Medtronic, que nem é o dispositivo ideal hoje. Ideal hoje é nós temos um bipolar mais um unipolar, que é a canetinha propriamente dita. Então, a gente quer fazer em todos. Acabada essa doação, sobrou os doentes de convênio. E a gente tinha um doente que ia operar, solicitava, falava com o doente, pedia para o doente insistir. Só que chega um momento que o cirurgião cansa de lutar contra a corrente. Hoje, a gente pede autorização para fazer ablação. Ele autoriza o procedimento, não autoriza a válvula. Isso acontece todo dia. Então, a gente fica postergando a cirurgia. O que acontece é que não autorizou, em vez da gente pedir para o doente e justicializar, acaba fazendo a cirurgia só da válvula, como o Sérgio disse. Todo cirurgião aqui quer fazer ablação também. Não consegue, numa boa parte. Um convênio super VIP, o convênio comum, até Sul-América, não consegue autorização. Eu queria fazer um comentário só em relação ao que o Cláudio colocou, dessa nova classe, especialmente porque grande parte da plateia são clínicos, acho que acredito até que a maioria, em relação a essas novas classes de anticoagulantes, né, os inibidores de trombina e de fator 10A. Eu percebo na prática clínica que tem havido, uma visão, eu não sei se isso numericamente é importante, mas uma certa banalização de uso, né, dessas novas drogas. É importante que vocês entendam que, na verdade, esses novos fármacos eles estão em fase 4 de estudo, ou seja, eles estão sendo usados no mundo real agora. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Eles foram testados em estudos de fase 3, grandes estudos, como o Carlos colocou, que foram bastante animadores, mas a gente tem exemplos na medicina, e vocês estão cansados de ver o que aconteceu aí com os inibidores de COX, de COX-2, aconteceu aí, que foram tirados, de repente, de mercado, porque se viu na prática clínica que não era aquilo que se imaginava. Então, é muito importante que se use o medicamento, mas que não se... E esses novos fármacos, eu acho que o grande problema deles é que eles... diferentemente da varfarina, são fármacos de uso muito fácil. Você prescreve uma dabigatrana, uma rivaroxabana, você dá para o paciente, e como é um medicamento que não depende de controle periódico, existe uma tendência natural você esquecer do paciente. Diferentemente da varfarina, porque os doentes de varfarina normalmente são doentes que estão o tempo inteiro telefonando. Então, existe um link entre o clínico e o paciente muito forte. Consequentemente, o controle é maior. E eu tenho visto na prática clínica, inclusive, a utilização desses novos fármacos em pacientes em que a validação para uso não está feita. Por exemplo, reumáticos. Nós temos reumáticos aqui no Brasil.
Nos Estados Unidos não tem, nos países europeus não existe doença reumática. Quer dizer, ou é desprezível. E esses estudos, tanto o RELY, o ROCKET, o Aristotle, são estudos que foram conduzidos em situações de pacientes portadores de fibrilação atrial não reumática. Então, não usem esses novos fármacos, FA reumática, porque essa utilização não está validada, e tampouco nos valvulares. No indivíduo que tem doença valvar grave, também não está. Esses estudos validam o uso desses fármacos em fibrilação atrial não reumática e não valvar. Em cima disso que você falou, não tem nenhum trabalho na literatura desses novos fármacos em valvulares. É para deixar bem claro que não é para usar em estenose mitral, em valvular, FA por valvopatia, esses novos fármacos. Até à luz dos conhecimentos atuais, esses fármacos são para fibrilação atrial sem valvopatia associada. E para completar, eu não sei se alguém já teve, eu já tive epistaxe com dabigatrana. Esse negócio que não sangra, que não tem nenhum efeito colateral, elas não são bem assim. O laboratório está começando, eventualmente, a mudar um pouco isso. Eu já tive 2 pacientes que tiveram epistaxe com dabigatrana, que eu tive que diminuir a dose. Então, esse fator de não precisar fazer controle, ele é realmente claro, mas ele não é uma coisa do qual você diz que você não tem sangramento. Isso precisa ficar bem claro, porque ela está começando a ser banalizado o uso da droga e, às vezes, como você falou, com má indicação. Bom, a Ariane me deu 1 minuto, eu vou pedir mais 2. Bom, para nós encerrarmos a nossa reunião, que é extremamente importante, porque determina condutas, então eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Carlos, que faz parte da clínica de ritmologia, que é um médico clínico, no sentido da palavra. Qual que é a postura dele? Você trata o ritmo ou você trata a frequência? E para o doutor Tarcísio, quanto a essas próteses de oclusão? No congresso do ATS do ano passado, foi exaustivamente discutido numa mesa as controvérsias de você septar ou não. Não houve resultado satisfatório, não houve incidência maior ou menor de episódios isquêmicos encefálicos. Você tem alguma correlação com as próteses que você usa? Então, como eu disse, quando se diz ritmo ou frequência, parece que as coisas são excludentes. Na verdade, elas não são. Quando eu estou tratando o ritmo, eu também estou tratando a frequência, na maior parte das vezes. Mas, assim, a opção do ritmo ou da frequência, eu acho que vai muito da particularidade de cada paciente. Lógico que a gente tem uma tendência mais a manter em ritmo sinusal. Por quê? Porque a gente sabe que a fibrilação atrial, ela por si só, é um fator de risco de mortalidade. Ela por si só. Então, a gente tende a buscar o ritmo. E, eventualmente, até alguns tabus estão sendo quebrados, por exemplo, como tamanho de átrio. Sabe-se que hoje o maior fator mantenedor de fibrilação atrial é o tempo. Então, de repente, se eu consigo agir num tempo menor, às vezes eu vou optar mais por um controle de ritmo. Se eu tenho um paciente mais tardio, como o colega falou, um fibrilador crônico, muitas vezes eu não vou optar pelo controle de ritmo e sim pelo controle de frequência. E vai depender muito também da sintomatologia do meu paciente. Então, a gente sabe que controle de ritmo, apesar de alguns estudos ser controverso, mas eu melhoro a qualidade de vida, muitas vezes eu melhoro a insuficiência cardíaca sem melhorar a mortalidade. Mas eu acho que o controle do ritmo sempre em primeira opção. Em relação à oclusão do apêndice, isso é uma incógnita ainda, tem muitas dúvidas a respeito disso. Está se discutindo muito para que apêndice, que prótese você vai escolher. Então, existem diversos tipos de apêndices, apêndices multilobulados. Existe apêndice em que o colo não é bem definido e separado do átrio esquerdo. Então, existem situações em que você faz o implante da prótese e uma grande parte de apêndice trabeculado fica exposta ao átrio esquerdo. Essas são questões que ainda estão pendentes. Ao meu ver, a gente precisa esperar por mais estudos, porque o único estudo representativo importante foi o PROTECT-EF. Esse estudo foi um estudo randomizado com 700 pacientes. Mas, assim, na prática clínica, a gente observa, e por observações na minha própria tese de doutoramento, que a gente enfocou esses pacientes de alto risco, eu não estou convencido que o apêndice é o único vilão, na verdade. Eu tive vários casos, eu não consigo transformar isso em números, mas não foram poucos os casos em que a
ecocardiografia transesofágica demonstrou trombo acarpetando o teto do ato esquerdo ou septo interatrial, não especificamente o apêndice, que era isolado na técnica cirúrgica. Inclusive, eu tive 2 casos de acidente vascular cerebral, né, em segmento tardio, em pacientes que tiveram o apêndice excluído. Quer dizer, então, apesar do apêndice ser um vilão, ele não acha que ele é o único vilão, e a gente precisa esperar mais. Eu acho que a definição para exclusão do apêndice por uma dessas próteses deve estar restrita a indivíduos de alto risco. Eu acho que CHADES 2 é pouco, CHADES 3 para cima, na minha opinião, apesar dos estudos terem validado CHADES 2 para cima, e que tem contraindicação absoluta para a utilização ou dos novos fármacos ou da varfarina.